Eu quero já primeiramente aqui agradecer, então, ao nosso coordenador pedagógico, que hoje está aqui conosco, o presbítero Jonatas Lima. Ele é o líder aqui do segmento e também apresentador do programa O Mádio Dinamis, né? Então, por esse motivo, ele frequentemente aqui, às vezes não pode estar, né? E também quando ele está, também acaba tendo de sair um pouco antes aqui, mas está sempre aí nos apoiando, né, nos dando apoio. É o coordenador pedagógico aqui, então, da classe de jovens. E também quero destacar aqui o apoio do nosso coordenador da UMAD, o pastor Leandro Machado, o pastor Josias Rosa, coordenador da IBD, e também o pastor Joari Carlesso, né? Essa formação aqui é um trabalho conjunto, então, entre o UMAD, o IBD e o Discipulado Jovem, então esses aí são os nossos coordenadores. E também quero agradecer o pastor Clayton Pomerene, ele também tem visto, né, alguns dos vídeos aí, tem comentado comigo, e é ele quem possibilitou também aqui a estrutura, né, dentro do nosso estágio aqui, para a gente estar gravando essas nossas pré-aulas aqui, colocando lá no canal do YouTube. Então, vamos lá, para quem vai ver a nossa gravação aqui, nós já estamos, então, online com o encontro de número 5, onde hoje nós vamos tratar a respeito da pessoa de Jesus. Então, Jesus é o nosso tema desse encontro. E para quem vai lecionar aí, a lição de número 6, estava dando uma olhada aqui na nossa lição, né, no roteiro das lições. Então, a lição de número 6 é Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Vai ser uma lição lá em 5 de novembro, então, no mês que vem. E essa lição vai abordar a respeito desse tema que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, os irmãos que estão aqui conosco ao vivo, né, online aqui, o irmão Jonatas Lima, o irmão Jonathan da Rosa e também o irmão Elton, e também aqueles que vão ver depois aqui a nossa gravação, né? Então já vão ter um subsídio extra aí, né, para a nossa lição de número 6. Então vamos lá, sem mais delongas, né, vamos dar início aqui. O nosso tema de hoje, então, trata aqui a respeito de Jesus, sobre Jesus, é o tema da lição, e o texto bíblico se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. É uma passagem bastante conhecida, os irmãos estão vendo aí na tela, e nesta ocasião, então, Jesus está perguntando aqui para os seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou, né? Basicamente é isso que Jesus está perguntando. E aí os discípulos vão trazer aqui algumas respostas, né? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus muda a pergunta, né? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai ter aqui essa epifania, né? Vai ser tomado aqui pelo Espírito Santo e ele vai dar a declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é sobre esse texto bíblico que nós vamos, então, refletir aqui nesse encontro. A pergunta-chave, então, é esta: quem é Jesus? E Jesus, para nós ocidentais, para nós cristãos aqui no Brasil, talvez seja muito fácil, né, de nós respondermos essa pergunta, porque Jesus é, como está no nosso material ali, uma figura central na história mundial. Ele é tão inquestionável, né, tão importante a figura de Jesus, ele inclusive serve de base para a divisão do nosso calendário, né? Então o calendário moderno, o calendário ocidental, ele está dividido aqui entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus seria o ano zero. A gente sabe que cronologicamente não existiu um ano zero, né? Mas então Jesus é aquele que divide aqui a história ao meio. E o nascimento de Jesus e a sua morte também são celebrados, né, em diversos países. Então, embora não seja possível nós dizermos exatamente o ano que Jesus nasceu, a gente tem uma estimativa, né, uma previsão ali, de que Jesus tenha nascido entre o ano 4 e o ano 7 depois de Cristo. Então, o nosso calendário aqui, ele teria um erro, né, teria uma defasagem aqui de data, porque sabemos, né, pelo relato bíblico, que Jesus nasceu no tempo de Herodes, e Herodes, ele morre no ano 4 antes de Cristo. Então, para que o relato bíblico de fato faça sentido, e nós cremos que a Bíblia, né, como nós já vimos em encontros anteriores, que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, então nós entendemos que a morte de Herodes no ano 4 antes de Cristo, que é um fato histórico comprovado, então ela pode nos garantir aqui com precisão, né, que Jesus tenha nascido então antes dessa data. E há também um relato lá de Lucas que fala do censo, né, de que o nascimento de Jesus, aliás, acontece no período de um recenseamento que estava acontecendo. E o recenseamento mais próximo, então, nesse período aí de 4 a.C., teria sido o censo de Quirino, quando ele se tornou governador da Síria e da Judéia, que foi entre o ano 6 e 7 a.C. Então,
aparentemente, né, seria essa a data cronológica, assim, do nascimento de Jesus. E aí a gente pode se questionar, mas e por que, então, que erraram, né? Tem essa defasagem de 5, 6, 7 anos, talvez, do nascimento de Jesus. E a grande questão é que o calendário que se utilizava na época de Jesus era um calendário romano, né? Um calendário utilizado, então, dentro do Império Romano. E quando, na Idade Média, os cristãos, né, que estavam, então, ali de posse dessa questão, como podemos dizer assim, do próprio governo, né, estavam inseridos ali no governo, na cultura. Então, quando a igreja cristã vai refazer esse calendário, adaptar o calendário, colocar o nascimento de Jesus como o fato base do calendário, e vai haver um erro, né, vai haver um erro de cálculo aqui, e aí acabou que a gente tem essa defasagem, talvez de 5 a 6 a 7 anos, né, entre o nascimento de Jesus e aquele que seria o ano 1. Mas, fora a parte essa questão, né, de que não é possível nós precisarmos exatamente a data que Jesus nasceu, o fato é que o nascimento dele faz essa divisão, né, do calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, apesar disso tudo, a gente viu também em encontros anteriores aqui, que os céticos, eles a todo custo, eles querem invalidar tanto a figura de Jesus, né, a pessoa de Jesus, a sua divindade, a sua encarnação, como também a própria Bíblia, que é o livro que traz a história de Jesus, né? É o livro, então, onde nós nos baseamos aqui para definir a divindade de Jesus e a própria humanidade de Jesus. Então, como nós já vimos, foram várias as estratégias que eles utilizaram para tentar combater aqui tanto a pessoa de Jesus como a obra, né, que traz Jesus, que é a Bíblia. E um dos principais argumentos dele é o fato de que Jesus seria uma falácia, né, porque ele é citado na Bíblia, mas que a Bíblia, supostamente para nós cristãos, ela é tida como verdadeira, porque ela é uma revelação de Deus. Mas isso, dentro da visão dos céticos, então seria uma espécie de argumento circular. A Bíblia é verdadeira porque ela diz que ela é verdadeira. E Jesus, ele é divino, ele é Deus, porque a Bíblia fala dele. Então, percebam que seria uma espécie, então, aqui de um argumento circular. Mas em encontros anteriores, nós também vimos que não é verdade isso, né? Porque nós temos aqui 3 tipos de fontes que comprovam a existência de Jesus. A primeira são as fontes cristãs, então os próprios evangelhos que nós temos na Bíblia Sagrada, né, os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e também o evangelho de João. Nós temos as epístolas paulinas, as epístolas universais dos demais apóstolos, né, Pedro, Tiago, João. Temos o livro de Hebreus, temos também o próprio relato do Apocalipse. Então, há vários escritos dentro do Novo Testamento que são fontes cristãs, então provando a existência de Jesus. Também no encontro passado e no encontro 4, nós vimos a respeito da comprovação, né, da veracidade da Bíblia. Então, existem fontes internas e externas, né, que comprovam essa veracidade. Mas, além dessas fontes cristãs que estão dentro do cânon sagrado, a gente pode mencionar também fontes que foram consideradas apócrifas, né, ou até deuterocanônicas, pseudoepígrafas, que são aqueles escritos que, embora pertençam a autores cristãos, não é possível nós precisarmos exatamente quem é o autor, ou então pode ser já de que estejam contaminados com algum pensamento herético, né, gnóstico, na maioria das vezes, mas que também são ali do século II, do século III, e que são fontes cristãs, então, que atestam a existência de Jesus e a existência desse movimento, então, né, que nós chamamos de cristianismo. Então, seriam as fontes cristãs. Aí os céticos poderiam dizer, mas as fontes cristãs, então, são produzidas por cristãos, elas não têm validade, né, para invalidar um argumento circular. Só que aí nós temos um segundo tipo de fontes, que são as fontes judaicas. E quando nós olhamos para a história, a gente percebe que judeus e cristãos, eles se separaram, né, se desvincularam ali em algum momento. Então, entre as fontes judaicas, nós temos, por exemplo, o Flávio Josefo, escritos que estão no próprio Talmud, né, que é a escritura judaica, que, digamos assim, seria posterior à Bíblia, uma continuação da Bíblia, né, o Novo Testamento dos judeus. Então, existem dentro das fontes judaicas também comprovação a respeito da existência de Jesus, da existência do cristianismo como um movimento efetivo lá no primeiro século. E fora isso, nós também temos fontes que os judeus chamariam aqui, então, de fontes gentias, né, como, por exemplo, o escritor sírio, né, o Samosata, também escritores romanos, como os primeiros historiadores ali, né, da história de Roma. Todos esses
romanos, sírios, gregos, que escrevem a respeito de Jesus, que escrevem a respeito do cristianismo, não teriam motivo nenhum, eles não eram cristãos, eles não gostavam de cristãos, então eles não teriam nenhum motivo para comprovar a existência de Jesus. Então, de modo que hoje é bastante inverídica essa acusação, né, que os céticos podem apontar, né, de que seria um argumento circular aqui que comprova a existência de Jesus. De modo que eu diria que é até um tanto quanto praticamente não existe, né, mais esse tipo de argumento, esse tipo de acusação. Então, hoje eles tentam desvirtuar, né, fala-se da existência de um Jesus histórico, mas que esse Jesus histórico não seria o Jesus da Bíblia, né, seria um Jesus diferente, que foi talvez um grande mestre, um grande sábio, mas que ele não seria divino, não seria o Filho de Deus, não seria o Salvador do mundo. Então, tentam tirar de Jesus determinados aspectos. Se a existência de Jesus, então, ela é impossível de ser negada, isso, porém, não quer dizer que todas as pessoas que estão hoje vivendo no mundo, né, são pessoas que conhecem a Jesus ou que saberiam responder com uma precisão histórica, teológica, a pergunta inicial, então, do nosso encontro aqui, que é quem é Jesus. Este dado que eu trago aqui é do chamado Joshua Project, é uma organização estrangeira que ela trabalha em cima dos povos não alcançados. E esses dados aqui são dados desse ano, de 2023, onde apresenta-se aqui, então, que existem cerca de 17.453 etnias no mundo, né, os people groups aqui, né, então seriam povos, né, etnias, e desses 7.398 são considerados povos não alcançados, povos, então, que não conhecem a Jesus, o que daria aqui uma porcentagem de 42,4% da população, né, ou dos povos que existem no mundo, das etnias, que eles não conhecem a Jesus. Esses povos não alcançados são aqueles povos onde a presença de cristãos, por exemplo, ela é menos de 2% da população, a Bíblia não está traduzida ainda para a língua desses povos, né? Então há uma série de fatores aqui que levam a Joshua Project a anunciar esse dado triste, né, e preocupante, que mais de 40% da população mundial não conhece Jesus. E se a gente for levar em consideração apenas o continente asiático, onde nós temos ali os maiores contingentes populacionais, né, hoje a Índia já é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões, se eu não me engano, de pessoas. Na sequência ali vem a China, né? Então, todos esses países, a presença de cristãos é ínfima, é muito reduzida. Então, na Ásia, nós teríamos, esse número chega até a 60% da população asiática não conhece a Jesus, não ouviu falar de Jesus devidamente. E aí a gente traz para o nosso hemisfério aqui, né, trazendo para o Ocidente, a gente vai ver que a situação também não é lá muito diferente. Esse recorte que eu coloco aqui é uma pesquisa que foi realizada em dezembro de 2014, se eu não me engano, está ali, né, 2014. Esta pesquisa foi realizada num shopping center na cidade de Londres, na Inglaterra, e era uma pergunta aqui feita, então, para crianças, até 10 anos de idade aqui, uma pergunta simples, né, perguntavam quem é Jesus Cristo? É a pergunta tema aqui do nosso encontro hoje. E uma a cada 5 crianças respondia que Jesus era um jogador do Chelsea. Chelsea é um time, né, lá da Inglaterra, e essa reportagem aqui é uma reportagem do Globo Esporte, né, porque tem a ver com esporte aqui, né, tá se tratando de um jogador. Na época estava jogando lá um jogador espanhol chamado Jesus Navas, então imagina-se que foi isso que levou essas crianças, né, a acreditar que Jesus Cristo, então, se tratava de um jogador de futebol. E isso estamos falando de um país teoricamente cristão, né? A Inglaterra é um país onde temos o anglicanismo, né, que é uma religião reformada, né, oriunda aí da reforma protestante, lá do século XVI, e um país, então, onde praticamente 20% aqui das crianças desse país, né, acreditam que Jesus Cristo é um jogador de futebol. E um outro ponto preocupante aqui também é que mais da metade deles acreditam que o dia 25 de dezembro é a data de aniversário do Papai Noel. Então, outra das perguntas dessa pesquisa, né, o que era comemorado, aniversário de quem que era no dia de Natal, no dia 25 de dezembro. E nós entendemos a importância que teve, né, o nascimento de Cristo, e nós conseguimos perceber, então, como na modernidade, na pós-modernidade, nos dias que vivemos, se conseguiu, de alguma forma, tirar essa figura de Jesus, né, desatrelar o Natal a Jesus e colocar a figura do Papai Noel, a ponto então de mais da metade das crianças entrevistadas ficar com essa impressão, né, que estaria se tratando aqui então de aniversário do Papai Noel, né, e não exatamente de Jesus.
Então, irmãos, a, a situação, né, do nosso mundo, né, em relação a Jesus, hoje é essa, né? 40% da população mundial não conhece, 60% da população asiática não conhece Jesus, e mesmo nos países aqui que teoricamente conhecem, né, o desconhecimento é maior, né? A ignorância a respeito da pessoa de Jesus, ela também acaba sendo grande. Bom, isso nos leva ao nosso texto bíblico aqui, né, que nós lemos lá no início, Mateus 16, versículos 13 a 17. Ali a gente viu que Jesus está perguntando, então, para os seus discípulos, o que os homens dizem que eu sou. E se a gente for olhar nos evangelhos, Mateus 11, 19, traz ali o relato do próprio Jesus dizendo, né, veio o filho do homem comendo, bebendo, e dizem, eis aí um comilão, um beberrão, um amigo dos publicanos e pecadores. Então, apresenta aqui Jesus como um glutão, como um beberrão, né? Então, era isso que os homens diziam a respeito de Jesus. João 7,12 traz aqui uma outra passagem onde, dentro da multidão, havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem, mas outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Principalmente os fariseus aqui, né, tinham Jesus como um enganador do povo. E ainda temos um relato de Mateus 12, 22, onde Jesus estava expulsando um demônio, né? E aí os fariseus, ao ouvirem isso, disseram, ele somente expulsa em nome de Beelzebub, príncipe dos demônios, é que ele expulsa. Então, aquilo que os homens diziam a respeito de Jesus, entre aquilo que os homens diziam a respeito de Jesus, havia muitas coisas negativas, como essas, então, que nós citamos. Mas quando os discípulos vão relatar a Jesus, eles escolhem apenas coisas boas. Tá? Então, no texto que nós lemos, a gente vai ver que os discípulos destacaram aqui apenas as menções positivas. Então, falaram que Jesus era João Batista, né? Que alguns diziam que Jesus era João Batista. E isso deriva de algumas passagens, por exemplo, Lucas 5 e 32, que é citado, onde Jesus está pregando e ele diz, eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Mateus 4 e 17, o evangelista coloca que a partir daquele momento Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, de certa forma, Jesus adapta a mensagem de arrependimento que João Batista pregava, uma mensagem muito forte, né, o machado está sobre a raiz, né, raça de víboras, né, então João Batista tinha todo aquele seu estilo bem característico dele. E Jesus, ele vai dar continuidade àquilo. Então, é por isso que algumas pessoas diziam isso. Provavelmente esse Jesus aqui vamos dizer assim, talvez até a reencarnação de João Batista, né? Porque logo que Jesus começa o seu ministério, pouco tempo depois, o João Batista acaba sendo morto. Então, algumas pessoas dentro do povo diziam que Jesus era João Batista devido a essa semelhança entre os discursos, né? Entre aquilo que Jesus pregava e a mensagem que João Batista havia pregado antes dele. Outras pessoas achavam que Jesus poderia ser Elias. Isso era algo que nós temos em Malaquias 4 e 5, nós temos ali uma profecia que diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa é uma profecia de Malaquias 4 e 5, e algumas pessoas talvez faziam menção a esta profecia e olhavam para Jesus e achavam, então, que ele poderia ser este profeta Elias. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas eu imagino que a gente pode dar aqui um contexto escatológico, né, na verdade, para esta passagem, né, a gente já junta com as duas testemunhas lá do Apocalipse, né, mas se a gente entrar nesse assunto aqui, a gente vai sair muito do nosso tema hoje. Então, algumas pessoas viam Jesus como essa continuação aqui, né, do ministério de Elias, como Elias. E outros diziam que Jesus poderia ser Jeremias ou um dos profetas. Dentro do livro aqui de Deuteronômio, né, há essa grande profecia que é a respeito de um grande profeta que viria, onde o próprio Moisés está dizendo que eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, no caso Moisés está escrevendo, mas é Deus que está falando, né? Um profeta como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, algumas pessoas olhavam para essa profecia de Deuteronômio, se esperava muito esse profeta, e então eles atribuíam, não, esse é Jesus, este é o profeta que havia de vir. E todas essas opiniões que os homens tinham sobre Jesus, tanto essas menções positivas que os discípulos contaram, como aquelas menções negativas que a Bíblia mostrou, né? Todas essas respostas, elas estavam erradas. Eram conclusões que estavam incompletas, porque essas pessoas não conviviam com Jesus, não faziam parte do grupo dos discípulos ali que andavam o tempo todo, né, junto com Jesus. Então, essas pessoas
tinham conclusões equivocadas, que eram fruto, então, das suas ideologias, das suas visões equivocadas, incompletas a respeito de Jesus, a respeito do Messias, eram visões aqui baseadas nos seus anseios, nos seus pontos de vista, e por isso, então, todas essas visões aqui estavam equivocadas. Filosoficamente falando, aqui dentro da filosofia, existe um famoso trilema, chamado Trilema de Duncan, aonde o C.S. Lewis ele vai popularizar esse conceito, né, através dos seus livros, aonde nesse trilema são apresentadas 3 opções a respeito de Jesus. Então, a primeira dessas opções diz que ou Cristo enganou conscientemente a humanidade, e aí ele seria um mentiroso, ele teria sido uma fraude, né? Ou então ele foi iludido e enganado por si mesmo. E nesse caso, então, ele seria um louco, alguém que acredita nas suas próprias mentiras, na sua própria fraude. Ou, se nenhuma dessas duas fosse verdade, a única alternativa que restava é que ele fosse, de fato, Deus. Então, mentiroso, louco ou Deus. São as famosas opções aqui, as 3 opções do trilema de Duncan. E, racionalmente falando, para aquelas pessoas lá do primeiro século, pessoas que estavam vendo os milagres de Jesus acontecendo, pessoas que comeram o pão que foi multiplicado por ele, pessoas que viram, né, os cegos que eram curados, os coxos, enfim, todos os milagres de Jesus acontecendo. Pessoas que estavam acompanhando de perto o ministério, estavam ouvindo as suas mensagens e vendo como ele pregava diferente dos escribas, dos fariseus. Então, para essas pessoas, testemunhas oculares do ministério de Jesus, teria sido muito fácil descartar essas 2 primeiras opções. Eles iam ver que Jesus não era um mentiroso, porque eles conheciam as pessoas, conheciam a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né, que estava há anos naquela situação, e viram a mudança de vida que ela teve. Não poderia ser considerado, então, um mentiroso, não poderia ser considerado um louco. Então, essas pessoas deveriam, obrigatoriamente, racionalmente, ter considerado Jesus, então, como Deus. Porém, foi muito complicado, né, para eles aceitarem isso. A maioria das pessoas, então, não tinha essa visão, não via Jesus como Deus. E mesmo para os discípulos, né? Se a gente for analisar, então, o Evangelho, os próprios discípulos também não tinham essa clareza a respeito da pessoa de quem era Jesus. Então, aqui nessa tabela, nós temos aqui o que os discípulos diziam sobre Jesus. Eu trouxe aqui três textos, né, para ilustrar, então, essa visão equivocada e incompleta dos próprios discípulos. O primeiro desses textos é Lucas, capítulo 9, onde nós temos aqui Tiago e João, que estão ignorando tudo aquilo que Jesus ensinou sobre salvação, sobre a paz, sobre o amor aos inimigos, né? E eles estão aqui propondo, então, que caísse fogo do céu e destruísse um povoado, né, que não havia aceitado aqui a mensagem de Cristo. Então, veja que são pessoas, discípulos, né? São justamente aqui o pessoal que está no círculo íntimo de Jesus, né? Tiago e João, são daquela turma da mentoria de Jesus ali, né? Junto com Pedro. E ainda assim, essas pessoas não têm uma clareza a respeito da mensagem de Cristo e propõem algo completamente contrário, que é a natureza de Jesus. Depois, a segunda passagem é João 14, aonde Filipe, ao mesmo andando há tanto tempo com Jesus, né, João 14 já é indo aqui para o final do ministério de Jesus, e ainda assim o Filipe vai pedir para que Jesus mostrasse o Pai, né, algo dentro dessa ignorância, então, a respeito da divindade de Jesus, a respeito da sua unidade com o Pai. E aí o próprio Jesus vai dar uma chamada de atenção aqui no Felipe, né, nessa passagem. Então, veja, alguém que faz parte do círculo dos 12 discípulos, mas que ainda assim não conhecia a pessoa de Jesus. E Lucas 24, o terceiro exemplo, são aqueles discípulos lá do caminho de Emaús, que ao perceberem, então, que Jesus havia morrido, eles simplesmente abandonaram, acharam que aquele era o fim de tudo, e estavam retornando para a sua aldeia, né, como quem diz assim, foi bom enquanto durou, né, achamos que esse seria o Messias, mas agora o sonho acabou. E aí Jesus teve de relembrar a eles, né, então o que era o sacrifício dele, o que significava toda a mensagem do Evangelho. É uma passagem bastante interessante, onde a palavra diz que, começando com Moisés e os profetas, né, Jesus foi mostrando para eles, então, tudo o que precisava ter acontecido, né, da forma como aconteceu. Então, mais um exemplo de pessoas que estavam com Jesus. Segundo a tradição, esses aqui poderiam ser discípulos que faziam parte daqueles 72, né, que Jesus mandou de 2 em 2. Então, eram pessoas que estavam com Jesus, que tinham partilhado dos seus ensinamentos, né, que tinham talvez visto os milagres todos, mas ainda assim não haviam compreendido
a mensagem do evangelho, ainda não haviam compreendido quem era Jesus. Então, quando nós voltamos aqui para o texto bíblico, a resposta de Pedro, ela chama atenção. A partir do versículo 15, né? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus chama mais atenção ainda, porque aí Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos o que estava acontecendo, qual que era a razão da ignorância daquelas pessoas todas. É porque o conhecimento a respeito de Jesus, ele não vem pelos meios racionais. Fosse assim, então toda aquela população do primeiro século teria se convertido ao ver os milagres. Se fosse assim, ainda hoje, né, quando acontecem milagres, quando acontecem grandes sinais, curas dentro de um culto, quando há a manifestação do Espírito Santo, quando há o dom de profecia sendo utilizado na igreja, então a ideia é que deveria todo mundo se converter. Mas não é um processo lógico, não é um processo racional. Ele é um processo que envolve aqui a revelação divina através do Espírito Santo. Então é isso que Jesus está mostrando aqui ao falar isso para Pedro, né? Isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E aí isso nos leva de volta àquilo que nós já estudamos aqui no encontro passado a respeito da importância da Bíblia, porque hoje nós temos a Bíblia como a revelação escrita, né, a revelação especial de Deus. E cada vez que a gente lê a Bíblia, então, a gente vai descobrindo mais a respeito de Jesus. Inclusive, o fato de nós termos, então, por exemplo, 4 evangelhos, já se deve justamente a isso, porque cada um dos evangelistas, ele busca enfatizar um aspecto da pessoa de Jesus. Um lado mais humano, outro um lado mais divino, né? É o caso de João, Lucas como o lado mais humano, o Marcos apresentando aqui muitos milagres, apresentando esse lado da ação, do serviço, né, de Jesus, e o Mateus trazendo todo um contexto profético, né, de Jesus como Messias, como o cumprimento das profecias. Então perceba que cada um dos evangelhos, eu vi essa analogia, essa metáfora, eu achei muito interessante, é como se fosse um prédio, né, Jesus como um prédio que tem ali seus 4 lados. E aí cada um dos evangelhos é a visão de um dos lados desse prédio. Então, quando nós olhamos o prédio de frente, nós temos uma visão dele, mas nós não sabemos como ele é do lado, como que ele é aos fundos. Então, a gente precisa dar a volta, né, e ver do lado, e ver do fundo, e ver do outro lado, para que a gente tenha um conhecimento completo, então, a respeito desse prédio. E com Jesus é a mesma coisa. Cada um dos evangelhos, então, revela um aspecto de Jesus. E é na leitura dos evangelhos que nós conseguimos, então, obter a essência, né, a respeito de Jesus. E é por isso que os nossos irmãos que estão aqui fazendo a formação, e os irmãos que estão online aqui agora também, nós estamos fazendo o nosso desafio aí da leitura bíblica, né? Começamos no encontro passado, e optamos então por fazer os evangelhos, né? Começamos nos evangelhos. Eu dei uma olhada na tabela, muitos dos irmãos não estão atualizando, eu não sei se não entraram de cabeça aí na nossa ideia. Eu vi que o irmão Elton, né? O Elton começou ali pelo evangelho de Marcos, tá? Começando em Marcos. É um evangelho mais curto, né, mais focado nos milagres, nessa questão da ação, então muito interessante, né, a escolha por ter começado por ele. Eu comecei por Mateus por uma questão de seguir uma ordem como aparece ali na Bíblia, né, então comecei lendo Mateus. Mas o discipulado trabalha bastante o evangelho de João, tanto que o livro, né, o Conhecendo o Amor de Deus, ele tem esse foco em cima do evangelho de João. E o Evangelho de Lucas é muito gostoso de ler, né, muito preciso, assim, historicamente, né, ele sendo médico, né, então ele é um evangelho muito bom de se começar também. Então, independente de onde nós comecemos, né, o importante é que a gente conclua aí o desafio, né, nós queremos fazer, então, 21 dias, porque entendemos que depois de 21 dias o cérebro humano começa a tornar aquilo um hábito, né, então que a gente use esse tempo também para desenvolver esse hábito. Eu entendo que a maioria dos irmãos com certeza tem esse hábito de fazer a leitura bíblica, né? Mas na semana passada a gente, conversando aqui com os irmãos que estavam online, a gente chegou à conclusão que a nossa leitura está sendo muito técnica, né? Em cima da aula que a gente vai dar, da pregação, e a gente está relaxando um pouco, né? Talvez nessa leitura por prazer, nessa leitura de ler sem um propósito definido. É por isso que a gente propôs esse desafio. Então, para os irmãos que estão nos vendo aí e que ainda não começaram o desafio, né, a tabela está colocado o link lá no grupo, e aí os irmãos podem entrar, tá por dia lá, né, por 21 dias, mas depois a gente pode ir continuando isso ali. A ideia de ter essa tabela é até para que a gente vá se instigando, né, se estimulando ali um ao outro, e vamos
vamos vendo, né, o que os outros irmãos estão lendo também. Interessante esse nosso partilhar. Ao final, hoje, que se a gente tiver tempo, eu quero que os irmãos também comentem um pouquinho a respeito do nosso desafio. Aqui nós tínhamos falado, então, que cada vez que nós lemos a Bíblia, né, a gente vai descobrindo mais a respeito de Jesus, porque Jesus é o tema central da Bíblia, ele está presente aqui em todos os livros. Eu trouxe esses dois recortes aqui, que eu acredito que os irmãos já tenham visto, né, e caso alguém não viu, depois a gente pode postar lá no grupo, que é como que Jesus se apresenta, né, como que ele é mostrado aqui em cada um dos livros da Bíblia. Então, por exemplo, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Temos ali o primeiro evangelho, né, o primeiro evangelismo, quando o próprio Deus disse que da semente da mulher, então, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali ele já estava profetizando aqui a vinda de Jesus Cristo. No livro do Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. No Levítico, ele é o nosso sacerdote supremo. Em Números, é o pilar de nuvem durante o dia e o pilar de fogo à noite. Em Números, ainda nós podemos ver que lá em 1 Coríntios fala que ele é a rocha, né, que seguia o povo de onde saía a água, que é a água da vida. Então, a gente vai ver várias figuras aqui de Jesus. Em Deuteronômio, ele é o profeta, profetizado lá em Deuteronômio 18. E por aí vai, né? Então, aqui, eu já vi pregações, né, a respeito desse ponto aqui, né, então você consegue, mesmo lá no Antigo Testamento, você fazer uma pregação cristocêntrica, né, porque Jesus, ele está espalhado aqui em todos os livros da Bíblia. Diz o irmão Jonathan no comentário aqui, né, no chat, né, ô glória, né, isso aí. Então, em todos os livros nós vamos encontrar Jesus. Então, você pode fazer um estudo cristocêntrico aqui, né, utilizando a Bíblia como um todo. Mas não vamos, né, ler todos eles aqui, né, vai ficar salvo depois lá, para os irmãos acompanharem. Vamos analisar aqui, então, algumas características de Jesus. Na nossa lição de número 6, que vai ser, então, estudada em 5 de novembro, nós encontramos um quadro como esse, parecido com esse lá no material de apoio, né, no material de apoio para os professores, mas eu coloco essas características aqui, que também são algumas características importantes, então, aqui a respeito de Jesus. Primeiramente, nós precisamos enfatizar aqui que Jesus, ele é um ser humano. Lá no primeiro século teve uma grande desavença, uma grande discordância, uma das primeiras heresias que aconteceram, né, dentro da história da igreja, e João teve bastante problema em lidar com esse grupo herético, que eram os gnósticos. E dentro do gnosticismo, eles tinham esse nome porque eles acreditavam, a gnose significa um conhecimento, né? Então eles acreditavam que havia um conhecimento melhor, podemos dizer assim, que não estava no evangelho, que não estava escrito, mas que ele havia sido repassado para alguns mestres, né, algumas almas iluminadas, enfim, e esse conhecimento, então, é que eles pregavam lá dentro da sua seita. E uma das vertentes do gnosticismo, lá do primeiro século, baseado no costume grego, assim, na filosofia grega, de que havia um dualismo entre o corpo e a alma, eles viam o corpo como algo extremamente mau e a alma como uma parte boa. Quando a gente analisa isso, assim, de forma rápida, talvez a gente pode até pensar, não, eles estavam certos, né, porque de fato existe esse dualismo, tanto que Paulo vai mencionar, né, que existe ali um conflito entre a carne e o espírito, né, mas não é exatamente dessa forma que eles interpretavam. Então, dentro dessa corrente gnóstica, já que o corpo era mau e a alma era boa, então o corpo deveria ser destruído. E a destruição do corpo, na visão deles, se dava através da prática do pecado. Então, eles eram pessoas libertinas, né, pessoas que se entregavam aos pecados todos, e eles achavam, né, no fundo, que aquilo era uma coisa boa, porque com isso eles estariam, então, destruindo a parte má deles, que era o corpo. E ao destruir o corpo, eles estariam, então, alimentando a alma, né, algo nessa linha. Então, veja que em alguns contextos, alguns versículos ali de João, né, nas suas epístolas, ele demonstra isso, né, que o verdadeiro conhecimento não estava nessa libertinagem, né, que haviam transformado a liberdade de Cristo em libertinagem. Então, é interessante ler as epístolas de João com esse olhar, a gente vai encontrar esta apologética, né, contra os gnósticos. Mas, enfim, dentro dessa questão, então, dualista, quando eles falavam a respeito de Jesus, pode falar, Jonatas. Paz do Senhor, presbítero Montiago, paz do Senhor a todos os irmãos aí que estão ouvindo, né, Elton, Leonardo, Jonathan. Tanto é que Deus criou o corpo, né? Eu só queria complementar aqui, porque eu estava conversando com o Nai esses dias, né? Muita gente diz esse corpo, essa carcaça,
enfim, né, e pega, assim, muitas das vezes para pregar. Eu já fiz isso, inclusive, tá? Pegar no corpo e dizer essa carcaça aqui. Mas, gente, o corpo, ele foi criado por Deus, né? Então, ele em si não é mal. O problema, claro, né? O pecado que entrou no mundo. Mas não que a gente tem que tomar cuidado nessa hora, como o Thiago mesmo está explicando, né? Para não dizer que o corpo em si foi criado mal, porque ele não foi criado mal, né? Não sei se eu me fiz claro aqui, estou dirigindo e falando. Perfeito. Inclusive, complementando, né, o corpo é o templo do espírito, né? A própria Bíblia menciona isso, né? Então, muito bem colocado, né? Exato, pega uma doença para ver no corpo, né? Ou maltrate o teu corpo para ver, né, o que acontece. Então, não a gente tem que tomar cuidado com essa ideia equivocada. Obrigado, Thiago. Exatamente. Eu que agradeço, irmão Jonas. Um comentário bem importante aí, né? Então, explicando melhor, né, especificando aí mais um ponto, né, por que os gnósticos estavam errados, né? E aí trazendo essa filosofia gnóstica, né, grega, aplicando a Jesus, o que os gnósticos chegaram à conclusão? De que Jesus não poderia ter vindo em corpo, porque se o corpo é mau, né, se o corpo era a parte ruim do ser humano, como que alguém divino, como que um Deus poderia encarnar, né, e entrar dentro de um corpo, sendo que ele era perfeito, ele era santo? Então começou a circular a ideia, então, de que Jesus ele não havia sido humano, que Jesus era só uma divindade, né, era só alma, era só espírito, mas que Jesus não havia tido um corpo. E isso foi, se eu não me engano, aqui é o docetismo, né, o nome dessa corrente. Então foi uma das heresias aí combatidas e durou bastante, né? Então desde a época do João a gente já começa a ver que tem essa interpretação começando dentro da igreja. E lá no terceiro século, no quarto século ainda vai ter alguns concílios onde eles vão estar debatendo, né, essa questão aí, se Jesus era humano ou se Jesus era apenas Deus. Isso é o grande problema das heresias, né? Porque quando nós somos, por exemplo, confrontados por alguém que é um ateu, marxista, um freudiano, né, talvez é até mais fácil da gente se defender, porque a gente tem bem firme o que a gente acredita, então a gente sabe o que é a verdade e o que é o engano. Mas quando se trata dessas heresias que estão dentro da doutrina, que pegam, né, uma sutileza, né, pegam, por exemplo, um texto paulino desse a respeito da dualidade, né, do espírito e da carne, então é muito mais difícil a gente conseguir confrontar essas pessoas. Então por isso a importância, né, de nós estarmos sempre estudando, né, se aplicando, para que a gente consiga identificar essas sutilezas e saber responder a elas com sabedoria, com a palavra de Deus. E um texto, então, importante a respeito disso está aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, onde Paulo escrevendo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana. Então esse aqui é um texto fundamental, né, para que a gente coloque aqui a encarnação de Cristo, né, Cristo como um ser humano pleno. E eu acredito que nessa lição do dia 5 de novembro, né, este vai ser um texto importante aqui para que nós, professores, citemos, né, nas nossas aulas ali. 1 Coríntios 15 também, versículo 45, nos diz o seguinte: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, esse é um texto que coloca Jesus e Adão na mesma categoria. Agora, em termos humanos, né? Então, ambos são humanos, mas Jesus, ele é um humano um pouquinho diferente, porque se o primeiro Adão, então, ele foi feito alma vivente, quer dizer, ele foi um ser criado, e já Jesus, ele foi um espírito vivificante. Ele é a vida. Então, ele é que consegue tirar o pecado do mundo. Aquilo que entrou por um homem, precisava ser tirado por um homem também. Então é por isso que Deus se fez carne, Deus se fez humano. Então creio que são dois versículos assim bem importantes, né, para que a gente estude eles e possa apresentar eles ali para os nossos jovens, para ajudar a solidificar e até a refutar, né, essa visão então aí de que Deus não encarnou, né, que Jesus não era humano. Agora, se por um lado havia essa tendência, né, a menosprezar, ou aqui, a diminuir o lado humano de Jesus, houve também uma heresia do outro lado, que diminuía a divindade de Cristo. Então essa também é uma heresia bastante perigosa, porque ela ainda está ativa, né, há muitos teólogos, né, pessoas que estão dentro do meio cristão, onde eles tentam, de alguma forma, diminuir essa figura de Jesus. Então colocar como se Jesus, então, ele fosse muito mais um sábio, muito mais alguém que recebeu aquela gnose, aquele conhecimento, né, alguém
talvez até como uma espécie aqui de um ser iluminado, né, como a gente tem ali dentro do budismo, né, alguém que alcançou essa iluminação, mas que ele não era Deus, ele não era filho de Deus, ele não era salvador do mundo, ele era simplesmente um grande sábio que recebe essa iluminação. E aí nós encontramos aqui João do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, ele é bem importante também aqui como uma passagem, né, que solidifica aqui essa figura de Jesus como Deus. Eu creio que todos os irmãos saibam de cor, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu gosto muito do Evangelho de João, acho ele uma linguagem assim muito poética, né? Muito gostosa de se ler. Então, João 1:1 nos traz, então, que o verbo, o logos, né, Jesus, a palavra, ele estava lá no princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, veja que ele vai como se fosse dando um zoom, assim, né? Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele vai aumentando aqui, né, ampliando a nossa compreensão aqui a respeito de Jesus. Então, Jesus, ele é Deus. Dentro dessa mesma tabela aqui, os irmãos encontram ali o quinto ponto, né, Jesus como Criador. Então, é esse João 1:3, que coloca, então, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A gente vê no relato do Gênesis a presença da Trindade, que é um outro assunto que a gente vai também abordar aqui futuramente, né, em outro encontro, falar a respeito da doutrina da Trindade. Mas ali nós já encontramos, então, quando ele diz, por exemplo, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, está no plural. Então, não é um único Deus, né, mas, na verdade, é um único Deus, né, mas dividido, né, subsistindo ali em três pessoas. Então, a Trindade estava envolvida na obra da criação. Além disso, o primeiro capítulo de João, no versículo 18, ele vai tratar aqui a respeito da eternidade de Jesus. E ser eterno, nós estamos aspirando, né, à eternidade. Mas a nossa eternidade é uma eternidade que ela tem um começo. Então, todos nós nascemos, todos nós fomos criados, e vamos alcançar a vida eterna, né? E aí nós viveremos para sempre, estaremos para sempre com o Senhor. Mas nós tivemos um início. A eternidade de Jesus, a eternidade de Deus, a eternidade do Espírito Santo, ela é diferente, porque ela inclusive há uma palavra, né, teológica, aqui um termo que é aceidade, que é justamente uma eternidade que ela não tem começo e não tem fim. Então ele sempre existiu, ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será. E João, capítulo 1, versículo 18, ele coloca Jesus nesse mesmo patamar, então, divino. Onde ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o Deus unigênito, né? Então, quer dizer, é um único Deus. E Jesus, ele está no seio do Pai, ele está no seio desse Deus. E apenas Deus revela Jesus, Jesus é a revelação especial, então Jesus tem aqui essa eternidade. Nós temos outras características, mas nós já estamos aqui também com o nosso horário já avançando, né, já estamos aqui passando das 11, então eu só vou resumir aqui, então, entre as características de Deus aqui que importantes, por exemplo, o ser todo-poderoso, também é uma outra característica divina de Jesus, porque apenas Deus, né, tem essa onipotência. E quando que Jesus revela isso? Mateus 28:18, quando ele diz: é-me dado toda autoridade, todo poder e autoridade no céu e na terra. Então ali está tomando toda essa autoridade. Como santo, né, também nós vamos encontrar passagens aqui que demonstram a santidade dele. E santo também é um atributo divino, um atributo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também tem aqui a humildade, né? Então, João 13, Lucas 7, então são algumas passagens aqui que mostram, então, algumas características. Veja que eu procurei destacar nessa tabela não apenas os atributos, né, aqueles atributos divinos, mas também outras características. Algumas delas, como, por exemplo, então, a santidade e a humildade, a gente pode colocar isso aqui dos nossos jovens na aula, que são atributos, que são características que se relacionam com os seres humanos e que a gente pode desenvolver, então, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa prática devocional, nesse conhecer a Jesus, nesse conviver com ele, a gente vai desenvolvendo essas características, né? A santidade, a humildade, e isso são bênçãos espirituais, né, para a nossa vida.
E eu acredito que a gente pode, então, trabalhar essas questões aí sempre dentro das aulas, né? Porque as nossas aulas, elas não podem ser apenas teóricas, né? Elas precisam trazer para os nossos jovens uma prática, né? Como que eles podem aplicar aquilo, então, dentro do seu dia a dia. E uma das coisas que fica, então, dessa nossa aula, já partindo aqui para a nossa hora da ação, né? É justamente conhecer mais de Jesus. Como a gente viu nesse encontro, o conhecimento que Pedro teve foi fruto de uma revelação. E a revelação que nós temos hoje, além, é óbvio, dessa comunhão, a revelação do Espírito Santo, da iluminação, a inspiração que o Espírito Santo traz no nosso dia a dia, mas há uma palavra revelada. Né? Nós já temos a Bíblia como a revelação especial de Deus. Então nós precisamos fazer um bom uso dela, né? E nós vamos agora, então, parar aqui a nossa gravação, vamos conversar um pouquinho a respeito desse ponto aqui, ó, né? Agora que você já conhece mais a respeito de Jesus, pense em uma estratégia para fazer Jesus mais conhecido entre as pessoas. Nós falamos aqui a respeito da Bíblia, então a gente pode pensar em projetos de expandir a Bíblia. Eu lembro que antigamente se fazia, principalmente no dia da Bíblia, né, uma leitura coletiva, numa praça da cidade, né, então ficavam lá 24 horas de leitura bíblica. Isso é algo que a gente poderia pensar, né, algo que vai com certeza chamar atenção, vai impactar, né, vai mostrar essa importância da Bíblia, essa importância de Jesus para as pessoas. Mas pode ser talvez um projeto evangelístico. Nós estamos aqui no mês de outubro, final do mês tem o chamado Special Day, né, que é no dia lá do 31 de outubro, um dia de evangelismo online. Então a gente pode pensar algumas questões assim, ou talvez até questões mais pessoais mesmo, você que está aí nos ouvindo, talvez tenha algum amigo que não seja crente, né, que não seja evangélico, você poderia talvez convidar para tomar um café, e aí falar um pouquinho de Jesus para ele, né, então, eu finalizo aqui, né, com essa frase, né, deixe o Espírito Santo inspirar você nesse momento, tal como ocorreu com Pedro, né, então Pedro recebeu aquela revelação, aquela inspiração, eu penso que nesse momento a gente pode também deixar que o Espírito Santo nos mostre, né, como que a gente pode fazer Jesus ser mais conhecido. E falando agora para os nossos irmãos que vão estar acompanhando aqui o vídeo, né, lá no canal do YouTube, então você pode interagir também, você pode participar, pode deixar aí nos comentários, né, alguma dica, alguma estratégia que você já utilizou, né, compartilha aí de como que a gente pode fazer para tornar Jesus mais conhecido. E também já, se você gostou desse episódio aqui, desse encontro, né, você pode compartilhar aí com seus alunos, com seus colegas professores e também curtir o vídeo e se inscrever no canal, né, então todas as semanas a gente posta aqui subsídios que serão utilizados aí na sua aula de EPD. No mais, um forte abraço aí para os irmãos que estão nos assistindo na gravação. Nós vamos encerrar a gravação e nos vemos numa próxima oportunidade. Pode falar, irmão Jonatas. Só quero dar um... Vamos ver como é que vai ficar aqui melhor. Sim, né? Pode, Show. senhor. Pode, senhor. Pode, senhor. Então, meus irmãos. A gente só parou para dar pode, senhor mesmo, Thiago. Depois tu edita lá. Tá muito boa a aula, mano. Tá muito boa a aula. Benção de Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco, aí, depois de terminar, liga no 107,5 FM. Show de bola. Um abraço, mano. Poucos minutos saímos daqui, vamos para lá. Desculpa aí, Tiagão, mas só para te dar um oi aqui, esse pessoal abençoado aqui. Benção de Deus. Então é isso aí.